Dolores Locatelli respondeu às perguntas dos membros da CPI por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Ela chefiou o setor de alimentação escolar desde o início da atual gestão, em janeiro de 2017, até janeiro deste ano, quando pediu exoneração do cargo, após a saída do ex-secretário da Educação, Beto Cavalari. Ele, inclusive, acompanhou a oitiva da ex-funcionária na Câmara Municipal. No depoimento, que também foi assistido pelo atual secretário da Fazenda, Levi Gomes de Oliveira, e pelo procurador-geral do município, Alisson Silva, Dolores afirmou que tinha conhecimento de que a câmara fria, usada para armazenar principalmente a carne, que seria servida para as escolas municipais, estaduais e entidades assistenciais atendidas pelo município, não era adequada para esse tipo de armazenamento, e que por várias vezes solicitou que o equipamento fosse substituído ou totalmente reformado. Na verdade, de fato, o que se alega é que houve algumas solicitações de manutenção, de problemas de vedação, problemas de queima contínua ou diversas vezes do próprio motor, de uma peça chamada solenoide, que isto ocorreu. Aí que foi solicitada, inclusive, a compra de uma outra. E há um esclarecimento que depois bate com o que o técnico nos colocou, que, de fato, essa não era uma câmara, em princípio, para congelamento, não é? Ela era uma câmara de resfriação, como eles falam, que foi readaptada para funcionar como funciona. Questionada sobre a decisão de moer uma grande quantidade de carne que depois seria congelada novamente em uma câmara fria com tantos problemas, a ex-coordenadora informou que a ordem partiu do ex-secretário da Educação e que os técnicos do setor, incluindo as duas nutricionistas, não se opuseram. A ex-coordenadora afirmou ainda que o cargo que exercia era meramente administrativo, que no dia em que pediu exoneração, a câmara fria funcionava normalmente e a carne permanecia congelada. Dolores não quis gravar entrevista e entregou uma nota à imprensa, na qual informa que durante todo o período em que esteve à frente do setor de alimentação escolar, jamais houve desperdício, perecimento ou aquisição indevida de alimentos que pudessem oferecer risco para quem consumisse ou prejuízo aos cofres públicos. Depois dela, o técnico em refrigeração, que era responsável pela manutenção da câmara fria, foi ouvido pelos vereadores. Adalberto Gentil afirmou que desde 2011 faz consertos periódicos no equipamento e que desde aquela época havia apontado a necessidade de substituição da câmara fria. Por conta do improviso, o equipamento estaria sobrecarregado, operando no limite. Mesmo assim, em nenhuma oportunidade constatou o descongelamento dos produtos ali armazenados, nem na última manutenção que foi realizada por ele em janeiro deste ano. Estava tudo perfeito, né? Assim, no valor que estava sendo, a temperatura estava usada, nunca tinha sido descongelado nada não. Pelo menos que eu vi, não. Na realidade, o que pode ter havido uma negligência ou um comportamento inadequado ou uma tomada de posição ou uma iniciativa, sobretudo do que diz respeito à quantidade a ser moída, o que sobrou e o recongelamento dessa situação que acabou fazendo com que o vazamento lá deteriorasse e que a vigilância sanitária praticamente pedisse o descarte de tudo que estava dentro da câmara fria em termos de carne.